Olá pessoal, meu nome é Lívia Mayra Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG e no vídeo de hoje nós vamos ter uma introdução às derivadas. Para entendermos o conceito de derivada, nós partiremos de uma função, no nosso caso vai ser essa função f, que é essa curva verde, e dois pontos situados sobre ela, que a gente tem um ponto azul, dado por x e y, e o ponto vermelho de coordenadas x1 e y1. Eu posso variar a posição destes pontos por meio desses controles. Quando eu traço uma reta ligando esses dois pontos, a gente vai obter uma reta secante a essa curva. E a inclinação dessa reta vai ser dada por ΔY sobre ΔX, em que ΔY vai ser y1 menos y e ΔX vai ser x1 menos x. Esse ΔY também pode ser escrito como f de x1 menos f de x, visto que o y1 é a função de x1 e o y é a função de x. Tudo bem, mas onde entra a derivada? A partir do momento que eu faço com que esses dois pontos coincidam, a gente não vai ter mais uma reta secante, a gente vai ter uma reta tangente a essa curva. E a derivada não vai ser nada mais do que a inclinação da reta tangente à curva nesse ponto. Então, como será dada a inclinação dessa reta? ΔY sobre ΔX. O ΔY pode ser escrito na forma de f de x1 menos f de x, de forma que a gente tem essa expressão. Outras coisas que a gente pode observar é que o x1 se trata de x mais ΔX, o que é fácil de observar quando os pontos não coincidem, que o x1 é dado pelo ponto x mais a variação ΔX. E quando a reta é tangente à curva em vez de secante, o que a gente está fazendo é com que esse ΔX tenda a zero, pois os pontos vão tender a serem iguais. Então, para que a gente realize esse cálculo com ΔX tendendo a zero e substituindo o x1 por x mais ΔX, a gente vai precisar da aplicação de um limite. Então, a expressão para a derivada vai ser f' de x, que é como a gente denota a derivada, vai ser o limite de f de x mais ΔX, que é f de x1, menos f de x dividido por ΔX quando este ΔX tende a zero. Então, vamos seguir com um exemplo para fixar melhor esse conceito de derivada. Então, suponha que a posição de uma partícula em movimento sobre uma reta R seja dado por P em função de t é igual a t ao quadrado menos 6t, onde P de t é medido em metros e t em segundos. A questão pede que se determine a velocidade em um instante t qualquer, a velocidade da partícula em t igual a 0 e t igual a 4, e os intervalos de tempo sobre os quais a partícula se move no sentido positivo, negativo de r, além do instante em que a velocidade é nula. Então, vale lembrar que a derivada sempre vai nos dar alguma taxa de variação. Nesse caso, a gente tem uma função que dá um resultado em metros a partir de uma variável que a gente fornece em segundos. Então, a variação de metros por segundos vai nos dar a velocidade. Então, para determinar a velocidade da partícula de acordo com essa função, P de t, basta que a gente derive a mesma. Então, a derivada, a gente já viu que vai obedecer essa equação. Limite de P de t mais ΔT menos P de t dividido por ΔT quando ΔT tende a zero. Então, primeiramente, o que a gente vai ter que determinar vai ser P de t mais ΔT. Para isso, a gente vai partir dessa função original e substituir todos os termos onde tem t por t mais ΔT. Dessa forma, a gente vai ter essa expressão, t mais ΔT ao quadrado, menos 6 vezes t mais ΔT. Esse termo ao quadrado a gente pode desenvolvê-lo
que vai resultar em t ao quadrado mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Lembrando que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aqui, para menos 6t mais ΔT, este menos 6 vai ser multiplicado tanto por t quanto por ΔT, resultando em menos 6t menos 6 ΔT. Agora que determinamos o valor de P de t mais ΔT, a gente pode substituir no limite e prosseguir com a operação. Substituindo, a gente tem essa expressão, que a princípio, embora pareça grande, a gente vai observar que vários termos serão cancelados. Por exemplo, aqui o t ao quadrado vai ser anulado por esse menos t ao quadrado. Então, a gente pode cortar. E aqui o menos 6t também vai ser cancelado com o outro menos 6t. Por isso aqui a gente tem um sinal negativo que vai fazer com que esse termo seja positivo. Então, menos 6t cancela com mais 6t. Dessa forma, a gente passa para ter essa expressão, que ainda pode ser simplificada, pois observe que todos esses termos do numerador são multiplicados por ΔT. E aqui a gente está dividindo por ΔT. Então, esse ΔT corta, esse aqui que está ao quadrado vai perder o expoente, né, que em vez de ser elevado ao quadrado vai ser apenas elevado a 1. E esse ΔT aqui também vai ser anulado. Com isso, a gente chega na expressão de limite de 2t mais ΔT menos 6 quando o ΔT tende a zero. Ora, se o ΔT tende a zero, também esse ΔT vai sumir, porque isso aqui vai ser nada mais do que zero. Então, resolvendo o limite, a gente vai ter que a derivada de p de x vai ser 2t menos 6. Então, essa função vai nos dar a velocidade da partícula em qualquer instante t. Partindo para a letra B, ela pede a velocidade da partícula para os instantes t igual a 0 e t igual a 4. Para isso, a gente vai substituir o valor de t na equação que a gente obteve anteriormente. Então, a derivada de p de x é 2t menos 6, como calcular. Então, no ponto 0, a gente vai substituir aqui o t por 0. Então, 2 vezes 0, 0. E a velocidade da partícula, então, vai ser menos 6 metros por segundo. Já no tempo igual a 4, a gente vai ter que a velocidade será dada por 2 vezes 4 menos 6. 8 menos 6 igual a 2 metros por segundo. A letra C pede que se determine os intervalos de tempo durante os quais a partícula se move no sentido positivo e negativo sobre R. Quando a partícula se move no sentido positivo, a velocidade será maior do que zero. E quando ela se move no sentido negativo, a velocidade será menor do que zero. Então, basta que a gente pegue a expressão da velocidade e resolva na equação em que essa expressão será menor do que zero. Então, 2t menos 6 será menor do que zero quando 2t menor do que 6, pois aqui o 6 negativo passa para o outro lado da equação com sinal positivo. E dividindo 6 por 2, a gente encontra que t é menor do que 3 segundos. Então, quando t é menor do que 3 segundos, a velocidade da partícula vai ser negativa. E se a velocidade é negativa, a partícula se move no sentido negativo. Para saber quando a velocidade é positiva, a gente vai resolver a inequação em que 2t menos 6 seja maior do que zero. Então, a gente vai obter que isso ocorrerá quando t for maior do que 3 segundos. Então, para qualquer instante maior que 3 segundos, a velocidade será positiva. Então, a partícula se moverá no sentido positivo. A letra D pergunta em qual instante a velocidade da partícula é nula. Então, a velocidade da partícula será nula quando ela for igual a zero, o que vai ocorrer no tempo de 3 segundos. A gente também pode observar
utilizando o gráfico da função de posição em relação ao tempo. Então, aqui a gente tem um ponto sobre a curva, a reta tangente a esse ponto e a inclinação da mesma. Conforme a gente varia esse ponto, a gente vai ter a variação da inclinação dessa reta tangente. Então, a gente observa que aqui, quando a gente está no ponto 3, a inclinação da reta é zero. Esse é um ponto mínimo da função. E é uma importante propriedade das derivadas que quando a derivada é igual a zero, a gente tem um ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão na função. Quando a derivada é menor do que zero, que como a gente calculou vai ser em todos os intervalos em que o tempo é menor do que 3, a inclinação da reta tangente será negativa. Já quando a derivada for maior do que zero, que vai ser a partir do ponto 3, a inclinação é positiva. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Tchau!